Louvado seja Deus. Estão selados, esses testemunhos concretizam a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos. Antes de ler a palavra, eu quero convidar 2 varões e 2 varoas, 2, aí vai que movimentar aqui se tiver interesse. Presta atenção no que eu vou dizer. Você que já sonhou, sonho mesmo, né? Dormindo lá e sonhou, ou você que deseja muito, ter a autoridade de Deus para pregar a palavra de Deus com fogo. Tem pessoas que até dormem, né, e acorda, tem visões, né, com isso, né? Eu quero convidar para você participar desse culto sentado aqui no altar. Entenda isso, não é que é alguma coisa que vai brotar e agora, não. É alguma coisa que se já aconteceu com você. Aí você senta aqui no altar e congrega conosco aqui hoje no altar. Tem muitas cadeiras aqui. Eu falei 2, né? Mas hoje está assim, eu falo só 1 para o testemunho e vem 50. Tem que ter esse atrevimento, né? Que não seja algo de agora, irmãos, é algo que já vinha aí, entendeu? Aleluia. Bendito seja Deus. Amandarabaixo de cabandarabaço. Romanos. Eu vou ungir todos os irmãos no final. Vou ungir todos. Mas enquanto nós estivermos ministrando, aquilo que Deus já entregou na minha vida, aquilo que Ele já entregou na minha vida, que seja poderosamente transmitido a todos os irmãos e irmãs que aqui estão nesta noite. Em nome de Jesus. Quando ler a palavra de Deus, quando abrir a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo levar vocês lá na cena, lá no dia que as coisas aconteceram. Sentir o calor das coisas, quando falar lá de alguma cena de fogo, sentir o fogo, quando for uma cena de guerra, ouvir o tinido das espadas. Quando ler sobre Sansão com a queixada de jumento, poder contemplar uma queixada de jumento, um osso, tocando nos ferros e não se deteriorar. Para não ter intimidação jamais, com nenhum demônio, nenhum espírito mau, nenhum tipo de situação difícil. Eu estou ministrando. Ramandaralabaxo e demais. Alemã, decova, labraçai. Nenhum tipo de situação, por pior que chegue o relato, não tem mais jeito. Vocês vão encher a mente de Deus, da parte de Deus, e dizer assim: tem jeito sim, porque para Deus, quando para o homem não pode, com Ele pode. Ele tem sempre um escape. Alamandarabaxo e defly. A capacidade de ouvir alma de pessoas. Quando pessoas relatarem histórias, e muitas das vezes nós não conseguimos contar as histórias como deveriam ser, porque o ser humano não tem domínio próprio sobre os seus próprios sentimentos. Não é que as pessoas mentem, irmãos. É porque é comprovado que nós sabemos pouco, transmitir pouco do que nós sentimos. Mas quando pessoas assim, angustiadas, ansiosas, perturbadas, no luto, começarem a falar coisa com vocês, vocês vão ter acesso à alma e vai entender exatamente qual é o sentimento, e Deus vai dar a medida certa de remédio espiritual no nome de Jesus. Toma posse disso aí. Louvado seja Deus. E nós vamos continuar ministrando aqui, e como disse a pastora Riva, né, os céus está aberto. Eu fui pregar, eu já estou ministrando, viu, irmão? Nós vamos ler o texto já. Eu fui pregar recentemente aqui na igreja do apóstolo Bernardino, e enquanto eu estava pregando lá, eu vi uma cena.
Quando Malaquias faz aqui, não vou ministrar sobre dízimo, mas quando Malaquias fala que depois que a gente for fiel ao Senhor, Ele vai abrir uma janela dos céus para fazer derramar sobre nós aquilo que os nossos celeiros não vai derramar bênçãos de tal forma que os celeiros não vão ser alcançados. Quando eu li o texto, o Senhor me deu a visão. Quando um crente se predispõe a ser leal a Deus, ele faz o céu movimentar, ele me mostrou. No céu tem janelas, está escrito. Aí, eu estou aqui, e aqui está posicionado na janela do céu. O Senhor me mostrou toda a estrutura do céu fazendo isso, até chegar a janela na altura do crente. Vocês não estão entendendo, o céu movimentando por uma pessoa. Deus poderia pegar a pessoa e movimentar para debaixo da janela, mas Ele não faz assim. Aí eu tive essa visão. O irmão Marciano estava lá comigo. Lá eu não tive, não falei, não explorei isso. Mas aí tem as janelas. Aí quando você se aliança com Ele, aí Deus me mostrou o céu rodando, girando, até quando a aliança, a janela ficou sobre o crente. Aí o anjo vai lá e abre. E aí cumpre o que está escrito lá em Malaquias 3:10, salvo engano, que aí começa a chover dos céus. Agora, irmãos, pelo tamanho dos céus, você consegue imaginar o que é uma janela no céu? Romanos capítulo 12, nós estamos em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Os irmãos que estão filmando, não é? Gravando, eu assisti a mensagem do último culto. As perguntas que não vamos ter resposta. Aí no momento em que eu cito o versículo, aí fica filmando eu. E eu peço para os irmãos lerem. Aí não capta a voz dos irmãos, naturalmente, e nem mostra o texto. Aí quem está assistindo fica totalmente deslocado. Então eu penso, sugestão, que quando colocar o texto, que aí vocês aí movimentem essas coisas porque quem está assistindo, vai conseguir fazer a leitura. Amém? Recebem isso de bom grado? Amém? Está escrito assim no versículo de número 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que parte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Tomai os vossos assentos. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço perdão pelos meus pecados, inúmeras falhas. Rendo ao Senhor louvor e gratidão, porque hoje foi um daqueles dias que eu pensei, eu não vou dar conta de chegar até o final desse dia. Mas o Senhor me fez chegar. E nesta oportunidade, eu peço ao Senhor para apoderar-se de mim. Eu peço ao Senhor para não considerar as minhas fraquezas, mas por bondade, como o Senhor já fez muitas vezes, toma a minha mente, toma a minha boca, toma o meu coração e comunica conosco aqui, ó Deus, segredos dos céus, em nome de Jesus. Anjos poderosos,
atuem aqui segundo os comandos de Deus nesta noite, trazendo as respostas, destruindo o que precisa ser destruído, para que ao final desse culto todos nós possamos aqui, ó Deus, seremos renovados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A temática de hoje, irmãos, ela vem para facilitar a nossa convivência. Eu dizia aqui na escola bíblica dominical que nós não podemos ficar muito voltados só para nós mesmos, né? Porque o propósito de Deus é que a igreja ela seja cada dia mais crescente, que cada dia mais seja agregado pessoas. E quando uma pessoa chega na igreja, irmãos, há uma ligação espiritual muito forte com quem ali estava. Por isso, irmãos, olha aqui, por isso que tem que ter atenção nas ministrações, no cuidado com a casa do Senhor, para que não entre nada além de pessoas. Porque ao entrar e integrar, nós viramos um só corpo. Então, a depender, se entrar um dedo, se entrar uma pessoa que agora é dedo no corpo, e esse dedo passou por aquela porta trazendo alguma outra coisa, agora essa outra coisa vai circular onde? No corpo todo. Por outro lado, não pode impedir que seres humanos entrem. Então a igreja do Senhor tem que ter filtro aí. Tudo que chegar tem que estar em condições, até ali fora é uma coisa, mas pisou ali na porta, tem que ter condição de integrar o corpo. Trazer do sangue que estava lá, para nós, e do nosso passar para lá. Aí, o que nós vamos aprender mais sobre esse texto, é que, sendo nós um só corpo, nós dependemos uns dos outros para viver bem. Porque, de novo, um dedo adoecido pode resultar no adoecimento de todo um corpo. Agora imagine, como já aconteceu comigo, de pegar o facão para cortar a cana, e errar a cana, e acertar a perna. Eu não tinha intenção de adoecer. A minha mão não queria. Agora imagina quando nós fazemos isso querendo. Quando eu vou desferir uma palavra que vai provocar dor, quando eu vou fazer qualquer movimentação contra o outro, é só imaginar que eu estou pegando o facão e arrumando na minha própria perna. Às vezes nós não nos damos conta disso. E aí, às vezes, o corpo está todo ferido, todo inflamado, e por vezes até infeccionado. E tudo começou com um golpe que a mão desferiu contra o dedinho do pé. A Bíblia diz assim, irmão Marciano: quem odeia o seu irmão é homicida. Quem odeia seu irmão é homicida, porque a partir do ódio, nós passamos a fazer o quê? O mal contra o outro. E eu vou mais longe. Quem odeia seu irmão não é só homicida,
ele é suicida. Quem pegou diz amém. Amém. Porque ele agora vai provocar um dano aonde? No seu próprio corpo. Aí Paulo está dizendo, ei, são muitas pessoas diferentes, mas graças a Deus, porque só há igreja por causa das diferenças. Aí, imagine se todos fizessem só o papel das mãos. E vocês viram a nossa luta querendo que as pessoas sejam igual ao... Nós criamos assim um jeito, né? Ele poderia ser assim. Se ela fosse assim, mas ele tem que chegar nessa medida. Deus não pode fazer, irmãos, porque se ficarmos todos iguais, vai ser feita uma só ação, e o corpo, irmãos, para um corpo viver, para manifestar a vida em um corpo, são muitas coisas diferentes que têm que acontecer simultaneamente. São processos químicos terríveis, são processos elétricos, são tantas coisas que têm que acontecer em sincronia, mas é um amontoado de coisas diferentes que geram circuitos para gerar a vida. Oh meu Deus, compreender isso, não tem mais inveja no meio da igreja. Compreender isso, ninguém vai forçar mais ninguém a ser como... não, é daquele jeito mesmo, é daquela forma que ele por ser desse jeito, é que ele está no nosso meio, porque é essa característica é que faz os circuitos elétricos se moverem e chegar e acionar o coração. Se ele mudar, o coração para. Então é amar a gente, como eles são, como nós somos. E graças a Deus que somos diferentes. E graças a Deus que somos diferentes. E cada um tendo a sua importância. Tendo a sua importância. Aí Paulo tentava mostrar isso. Agora, veja, é Deus, Paulo dizia, é Deus que coloca características específicas em cada um, segundo o coração dele. Imagine, todo mundo habilitados para o violão. São quantos violões aqui? Pensa comigo o conflito que seria. O meu jeito de adorar é com violão. Aí você também diz, eu também. Só tem um violão, irmão. Só tem um. Ia ter culto com uma pessoa, porque eu ia ficar indignado se eu não pudesse, então eu não ia nem vir. Para que eu vou vir se eu não vou poder tocar? Né? O que eu sei fazer é tocar violão. E o violão, já tem alguém que vai tocar, que chegou primeiro. Mas Deus faz tudo certinho. Um toca violão, o outro limpa violão. O outro dizima para comprar a cadeirinha para o, vou chamar de violeiro, para o violeiro sentar e acomodar. O outro abre uma empresa e dá um emprego para o violeiro. Ele nem sabe o que está no corpo. Para o violeiro vir vestido e alimentado, tocar o violão na casa do Senhor. Então imagina o violeiro ter essa consciência de pensar, está participando desse processo, aquele que proveu o sapato, aquele que foi porta de Deus para comprar essa roupa, aquele que foi porta de Deus para eu poder me alimentar, para poder tocar. Você viu como é que expande o amor? É sobre essas coisas que Paulo tentava. Ele falava, né? Mas nem sempre era compreendido. Então Deus fez isso, irmãos. Aí ele trata, Deus ele tem essa habilidade.
ele trabalha na individualidade e na coletividade ao mesmo tempo em sincronia, movimentando o tempo todo. Individualidade e coletividade. E para esse movimento, e ele no meio, e ele no centro, ele chama isso de igreja. Quando indivíduos são movimentados por ele, e ao mesmo tempo, pensa em engrenagem. E ao mesmo tempo, cada movimento individual é um dentinho da engrenagem que gira, e daqui a pouco há essa força motriz que homem, demônio, anjo, ninguém pode parar, chamada igreja. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Isso aqui é uma continuidade da aula anterior. Não queira ter resposta. Por que eu não? Por que a mão perguntar? Por que eu não sou pé? Não, você não vai buscar essa resposta. Você tem que se alegrar em ser mão, porque o que importa não é se você é pé ou se você é mão. O que importa é que você está no corpo, e por estar no corpo você tem vida. Como nós passaríamos a conviver bem, cada um com as suas habilidades. Aí, ele leva um pouquinho mais para a vida prática da igreja, e começa a falar agora sobre os dons. E isso aqui, irmãos, eu quero que os irmãos prestem muita atenção aqui. Aí Paulo aperta um pouquinho e começa a falar sobre as diferenças nos dons. E aí, missionária Marielita, ele vai dizer umas coisas aqui que muitas das vezes nós não nos damos conta disso. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com essa mensagem? Meus irmãos, eu vou terminar a mensagem, vem aqui, depois eu continuo, mas eu vou concluir a mensagem. Eu estou querendo que você olhe no espelho hoje e descubra o que você faz. E você passe a caprichar nisso aí que você faz, aperfeiçoar isso. Mas não é pensando no que o irmão Josevaldo faz, no que o irmão Volney faz. Não, qual é a sua habilidade, irmão? Nós ficamos tão afadigados, olhando para os outros e querendo coisas, isso e aquilo, e nós nunca identificamos. Então, os senhores vão pregar a palavra de Deus, terão unção para ministrar cura sobre doenças terríveis, dons vão manifestar poderosamente na vida de vocês, mas cada um de um jeito. A mulher ficou chateada, eu colocava azeite na mão, já falei aqui, estou repetindo, e eu sei disso, e vou repetir muitas coisas aqui, eu quero crer que Deus vai me dar tempo para repetir muitas coisas aqui. Amém, irmãos? Aí o irmão, o pastor Furquim, eu fiquei do lado dele, botando azeite na mão dele, e ele orava pelas pessoas, está curado em nome de Jesus, e ele fazia assim, está curado em nome de Jesus, está curado em nome de Jesus. Aí ele estava muito cansado, era uma fila enorme. Aí uma dos últimos veio, ele botou a mão assim, está curado em nome de Jesus. Ela olhou assim, nem bateu o pé. Irmão, tem pessoas que Deus usa ele orando, batendo o pé. Tem pessoas que não batem o pé, irmãos, e Deus usa também. Agora eu vou ficar pedindo para Deus, eu quero também bater o pé. Não, Deus, eu quero que o Senhor aguce em mim aquilo que o Senhor me habilitou para fazer. E isso eu vou dedicar a Deus. E isso eu vou dedicar a Deus. Aí eu estou com vontade de ficar um pouco mais aqui, mas eu sei que não dá, né? Então eu vou avançar aqui. Louvado seja Deus. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, é por isso que tem diferentes dons. E aí eu preciso separar aqui uma coisa com os senhores e senhoras. Coloca para mim aí o de número 6, Romanos 12 e 6, por favor. Tudo é por favor, meus filhos, tudo é por favor. Quando eu falar alguma coisa, você já imagina. Escute, gente, no automático, por favor. Aí ele começa a falar sobre dons. Nós vamos estudar isso quando formos para a carta aos Coríntios. Dons não é de gente. Dom não é coisa, eu falei de individualidade e coletividade. Dons não é do individual, viu? Dom é da igreja. Dons
é atributo de Deus, são institutos de Deus, que está conectado com a igreja. Presta atenção aqui, ó. As pessoas que aqui estão exercendo um dom, eles não estão exercendo um dom por causa deles próprios. É um dom desta congregação. O negócio de Deus com o dom é com a congregação, é com o corpo. Por isso que muitos não recebem. Porque querem, buscam o dom para si. Para a individualidade, eu disse que Deus faz a movimentação na individualidade e na coletividade. Para a individualidade, o Espírito de Deus dá fruto. Mansidão, temperança, paz, fé, longanimidade, bondade. Isso é para a individualidade. Quando cada um de nós, no particular, buscamos o fruto, para a coletividade, Deus manda dons. Por isso que vocês estão recebendo hoje aqui, enquanto coletividade. Deus está tirando, e entenda, lembra do azeite que enquanto mais tirava, mais rendia? Dom é assim. O propósito de Deus, irmão David, é que todos aqui, em todos, pudessem manifestar algum dom. O propósito de Deus aqui na igreja, todos, algum dom dos céus pudesse manifestar. Para que em cada situação, alguém, epa, é comigo. Lembra lá para a construção dos templos? Tinha pessoas que tinham o dom de mexer com madeira. Aí o próprio Deus dizia, busca fulano, filho de fulano, que eu dei para ele dom para mexer com madeira. Agora busca fulano, filho de Beltrano, tal, que eu dei o dom para ele para mexer com pedras preciosas. O propósito de Deus é que nós, todos aqui, cada um, pudesse ser um canal aberto para fluir o dom de Deus, os dons de Deus. Os dons de Deus. E vocês vão ver o tanto que é importante cada um se posicionar, porque o dom tem relação com a natureza do crente. O dom é da igreja, mas na hora de manifestar o dom, Deus tem que olhar o dom, irmã Deila, de acordo com a natureza da pessoa. Olha bem, a profecia, seja segundo a medida da fé. Não pode qualquer um atuar com o dom de profecia. Profecia não é só predizer o futuro, é trazer a exortação, a demonstração e consolo. Uma pessoa que é muito... eu não estou dizendo que está errado e que vai para o inferno, pelo amor de Deus. Um crente que ele é muito preocupado com o nome dele, que ele é muito interessado em querer ser bem-quisto em qualquer lugar. Não estou dizendo que está errado, não. Eu estou falando aqui para nós compreendermos a palavra de Deus. Não tem pessoas que ele tem o maior medo de magoar as pessoas? Ele quer ser assim, ele se submete a qualquer coisa, em qualquer lugar, para ele sair bem visto. Nunca Deus vai dar a ele o quê? Usar ele para quê? Não pode, velho. Meu irmão, porque quem vai profetizar, tem vezes que tem que chegar assim, ei rapaz, toma jeito. É Deus que manda, não é um ser humano, é o dom para demonstrar. E tem que ir embora e dormir, irmão. E se zangou, irmão. Daqui uns anos vai ficar de boa, porque vai viver. O profeta, ele não está preocupado com ele está interessado em que quem ouviu a profecia viva. Ele te odeia, ele não quer nem te ver, mas está vivendo, tá? Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Mas se é melindroso, Deus não vai usar no dom da profecia. Ai meu Deus, depois que eu preguei aquele dia lá, tem duas irmãs que não olham mais. Irmão, eu nem sei quem está olhando, quem é que não está. E olhar o quê? Ver o quê? Não tem nada de interessante mesmo em mim. Então, eu vou dormir em paz e comer bem e tal, e organizar para o próximo culto. Então, aí eu tenho que respeitar isso. Rapaz, eu nunca vi aquela irmã profetizar, eu nunca vi aquele irmão... Não, irmãos, Deus vai levantar alguém
com as características. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. A graça de Deus é multiforme. Tem pessoas, irmãos, que ele é, olha bem aí, na sequência, passa para mim, para o de número 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Irmão, quero ensinar. Quantas horas você... Como é que é seu apego para o estudo? Pastor, não tenho paciência de ler a Bíblia, não. Ó, se o senhor quer ver eu ficar agoniado, é eu pegar o Salmo 119. Meu Deus do céu. Ave Maria, Nossa Senhora. Como é que pode querer ensinar, irmão? Como é que pode, pastor João Campos, querer ter o dom de ensino? Não, irmão, o dom de ensino é para a pessoa detalhista. Pessoas que conseguem desconectar de tudo quando ele está posto a estudar. Nada distrai, nada. Eu gosto muito do apóstolo, né? Apóstolo R.R. Soares. Gosto muito. Quando eu tinha, assim, naquela época, né? Televisão, era forte, né? E é missionário, né? Então, eu achava muito bom. Aí, um dia eu vi, porque eu acho que ele ensina muito. Meu Deus, ele pega um versículo e ele fica um mês no versículo. Um dia eu assisti uma sequência de um mês, eu acho, ele em um versículo de Filipenses. Eu ficava pirado com aquilo. Mas um dia eu entendi. Ele falou assim, ó, quando eu vou preparar a palavra, eu vou para um canto, tem um espaço na minha casa, eu fico lá 2 dias, e eu aviso para minha esposa, se chegar a falecer um filho meu, não me incomode. Sepulta e pronto, mas não me incomode, porque eu estou buscando. Entendi. Conversa séria de um esposo com a esposa. Eu vou agora para o meu recanto buscar de Deus. Se nesses 2 dias chegar... Quando ele disse falecer um filho, ele estava dizendo o seguinte, a situação mais extrema que pode acontecer, não me incomode. Agora, irmão, o indivíduo é um celular do lado, e daqueles que faz o barulho e ainda acende 3 luzes, para cada mensagem que chega. E aí ele pega a Bíblia, e ele tem que ensinar. Não, irmão. Ele vai, pega a Bíblia, senta no meio dos meninos da casa, e os meninos estão naquela fase. Não, irmão. Tem que caçar um canto. Tem que ter meia hora antes só para dizer assim, Espírito Santo, bora começar os estudos? Espírito Santo, eu já arrumei aqui a mesa, já arrumei a Bíblia, quem está ligado aí? Espírito Santo, já arrumei a mesa, já peguei água aqui para mim, já está tudo aqui. E como é que o senhor está? O senhor já está pronto também? Para nós começarmos o estudo? Interpretação teleológica. O que é isso? Uma forma de interpretar. Teleológica? A que vai lá nas exposições de motivos? É essa mesmo? Quando vai interpretar uma lei, você busca, são vários métodos, vários métodos. Não achou de jeito nenhum o que o legislador queria com aquela lei, aí você busca as exposições de motivos. O que é isso? Toda lei, para nascer, tem que ter uma história. Olha, nasceu, essas leis criminais aí, é porque aconteceu um crime, uma mulher chamada Maria da Penha, ela foi agredida por muitos anos, e tal. Aí vem isso, exposição de motivo, não é isso? Só daí é que inaugura o processo legislativo. Então, a exposição de motivo, ela tem que ficar cravada, por quê? Porque os legisladores morrem. Naturalmente, eles morrem. E aí, morreu, como é que entende por que nasceu a lei? Ele fica aqui comigo, ó. Aí eu vou estudar a Bíblia. Estou lendo, não estou entendendo. Cadê a exposição de motivo? Não tem. Por que não tem? Porque o escritor é vivo e pode ser consultado a qualquer hora. Então eu já começo com ele, eu não começo minha leitura sem ele. Por que eu vou ficar convidando? Só na hora que eu tiver dúvida, eu já abro o jogo logo. Espírito Santo, vamos fazer o seguinte, eu não sei nada mesmo, e o senhor que escreveu isso, conta para mim aqui os segredos.
Por que o Senhor escreveu isso? Qual é o objetivo disso? O que o Senhor... Irmãos, acreditem no que eu estou dizendo. Ele conta. Ei, se o escritor é vivo, por que você fica com dificuldade de interpretar, gente? Espírito Santo, já li aqui duas vezes, não deu nada. Por favor. Aí ele disse, meu filho. Ele começa a te dizer. Mas se eu não tiver essa paciência, Deus não vai. Se eu não tiver esse tino, Deus não vai me levar, não vai me usar na manifestação do dom para a igreja, no ensino. Essa palavra dedicação, ela é muito profunda. Dedicação quer dizer entrega plena. Dedicação quer dizer deleite. É mais do que estar, é estar plenamente e não querer sair da presença. Imagina ler um versículo na segunda, e aí terça, meio-dia, o Espírito Santo fala, vamos conversar um pouco sobre o versículo. Imagina, irmão, eu estou falando de coisas reais aqui. Vamos falar um pouco sobre o versículo? Aí conversa um pouquinho com você. Aí você fala, eu quero mais. Ele diz, não, vai lá para o seu trabalho. Olha o Espírito Santo. Ele é decente, irmãos. É uma decência que você não tem noção. Vai lá para o trabalho. No final do dia, a gente conversa mais um pouco. Aí na madrugada, ele te visita em sonhos e te fala mais um pedacinho. Aí chega na terça, quando dá 4 horas da tarde, o pregador está doido para dar o horário. Espírito Santo, eu quero compartilhar isso com meus irmãos. Quem é chamado para ensinar, ele não retém. Tudo que chega, ele fica doido para contar. Alguns irmãos não me entendem. Eu me identifico. Para a glória de Deus. Eu me identifico como alguém que Deus confia, eu ensino. Eu fico louco. Ele vai me revelando, eu já fico caçando alguém. Oh, meu Deus, manda alguém aqui para eu compartilhar. Hoje existem pessoas que guardam, que retêm. Não pode. O ensino, irmão, é algo que chega só para... Vamos para frente. Aí você tem que se ver. Agora, pastor, eu não dou conta disso aí não. Sim, meu irmão, calma. Tem a profecia, de repente seu negócio, Deus vai te usar na profecia. Edificação, a demonstração, consolo. Né? 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Isso aqui, ó, destrói a igreja. Quando uma pessoa não é chamada para exortar e ele exorta, só causa feridas. O que mais você encontra são pessoas feridas que não estão mais na igreja. Sabe por quê? Quando você vai conversar com eles, alguém que não foi habilitado para exortar, exortou. Pastor, mas eu exortei porque era verdade. Mas não é toda verdade que é você que tem que dizer. Mas eu vi a foto, compartilharam comigo, online, eu vi online. Mas você não tem um dom para exortar. Você vai matar a pessoa. Exortar aqui, irmão, é tirar da morte para a vida. Se você não tem o dom, vai jogar pedra sobre a quem já estava no abismo. É? Mas quem tem o dom para exortar, chega e diz, ei, está tudo errado isso. Larga isso de mão, vem cá, em nome de Jesus, larga isso de mão. Para isso aí, em nome de Jesus. Vamos para cá, vamos tomar banho, vamos trocar de roupa, e você nunca mais vai fazer isso. E a gente sai alegre. E glorifica a Deus. E não fica nervoso, não fica chateado. Mas quem não tem, e hoje está o quê? Todo mundo exorta. Todo mundo tem coragem de chegar no outro e dizer, ei, rapaz, vai mudar de vida. Ei, rapaz, isso não está certo. Ei, varão, não faz isso na igreja, não. Ei, varão, não faz isso na igreja, não, se você não foi chamado para exortar. Esses dias o irmão mandou aí, o senhor não está vendo essas coisas, pastor? Eu estou vendo. E o fato de você estar vendo não te habilita a chamar a minha atenção, não. A caçar seu lugar, rapaz. Eu falei assim mesmo, irmão. A caçar seu lugar, varão. Pastor da igreja sou eu.
Enquanto Deus não mudar, quem está aqui dirigente sou eu. Vai caçar seu lugar. O senhor não está vendo? Ei, vai cuidar da sua vida, varão. Irmãos, não pode, não adianta. Não adianta. Ó, pastor, chamei a atenção ali do jovem e tal. Quem é você para chamar a atenção? Por que você chamou a atenção? Porque eu vi ele falar, ei, você foi habilitado por Deus para exortar? Não, pode ir lá que você já feriu uma pessoa. Mas é verdade, não interessa, irmão. Eu falo isso sempre, quem já me escutou em outros cultos de ensino, eu peço aqui desculpa para não ficar chateado, porque vai ouvir de novo, mas o menino de Noé, ele viu o pai nu, viu ou não viu? E ele contou. Era verdade ou não era? Foi amaldiçoado, porque era uma verdade que não podia ser propagada. Mas eu vi, tem a foto. Não fala não, irmão. Não compartilha não. Irmãos, a Bíblia diz assim, ó, Romanos capítulo 1, nós já passamos disso. Que serão terrivelmente castigados por Deus. Estou aqui parafraseando. Os que praticam e os que concordam. Quem compartilha violência, irmão, vai receber a mesma reprimenda de quem praticou a violência. Quem compartilha a verdade que maltrata, que desonra, que fere, que adoece, que mata, vai sofrer o mesmo dano de quem fez aquele mal. Pastor, então o que é que eu falo sobre essa questão de verdade? Número 1, é verdade? Sim. Eu fui habilitado para falar sim. A minha fala vai trazer edificação, construção? Sim. Aí você fala. Se em algum dos momentos a resposta for não, primeiro, é verdade? Sim. Primeira prova, venci. Segundo, eu sou a pessoa habilitada para falar sobre isso? Se for não, já morreu a história. Se for sim, você ainda tem uma terceira barreira para vencer. Vai trazer edificação? Então vamos ver o menino, filho de Noé. Viu o pai nu. Beleza, é verdade? Sim. Ele poderia falar? Sim, é um filho. Até porque havia uma preocupação como filho. Mas terceiro, sair por aí dizendo que o pai está nu, edifica? No terceiro filtro, ele não passou. Ele e toda a descendência foi amaldiçoado. O que tem de pessoas amaldiçoadas, porque deu um clique e compartilhou um vídeo. Aconteceu um episódio ruim com o pastor Gilmar Santos. E aí começou as brincadeiras nos grupos. Eu tinha acesso a um deles, eu falei, eu não entro no mérito, mas esse homem aí, quem é crente no Brasil, só se for doido para tocar no homem desse aí. Falei para os meninos, sai disso, toca não. Ah, mas é verdade. Não, irmão, é processo judicial. Verdade em processo judicial não se comparece assim, não. Todo dia um dia, né? Para cada momento, para cada fase processual, tem-se um resultado. Sai disso. Me estendi um pouco nesse ponto, para te tirar da exortação, para você não matar ninguém. Nem todos foram chamados para exortar. O que exercita misericórdia, com alegria. Se é uma pessoa carrancuda, tira ele, irmão, do processo de misericórdia. Se é uma pessoa vingativa, azeda, estou falando sério. Se é uma pessoa azeda, Deus nunca vai confiar nele a misericórdia. Misericórdia é o que abraça o leproso sorrindo. E achando bom mesmo. Que pega o ferido, joga nas costas.
enxuga as feridas, coloca lá na hospedaria e diz, cuida dele, está aqui a moeda, e se a despesa for maior, pode me mandar, que eu pague a diferença. Quem faz conta demais, quem é miserável demais, não pode exercer a misericórdia. Lembra do exemplo de misericórdia do bom samaritano? Ele primeiro muda a viagem dele, interrompe a viagem, o projeto dele já não é mais importante. Aí agora ele pega e enxuga as feridas. A Bíblia diz que ele tinha vinho e azeite, coisas preciosas, pois ele dispensa, joga, derrama coisas preciosas em alguém que ele não conhecia, não sabia quem era e que estava morrendo. Enxuga as feridas, coloca sobre os ombros, leva para uma hospedaria, coloca lá, diz, está aqui o dinheiro para as primeiras diárias, mas se a doença dele persistir mais e gastar alguma coisa a mais, só é me acionar, está aqui o meu contato, meu WhatsApp, está aqui o endereço da minha mulher, minha casa, todos meus filhos, mas não vai ficar uma pendência. Quem é que ele é seu? Não conheço não, acabei de encontrar ali machucado na rua. Amada lá abaixo de paz. Misericórdia, mas gosta de recompensa? Aí eu exercitei a misericórdia, ele nem lembrou. Ei, não. Ah, mas eu quero alguma coisa em troca. Não, irmão, sai dessa história de misericórdia, você não foi chamado para isso. Ele nem conhecia, irmão Manel, o homem que estava lá, não, da parábola, né? Ele simplesmente cuidou, botou na hospedaria, ele se vinculou. Porque o que é misericórdia? É com alegria ficar no lugar do miserável. É, de forma espontânea e alegre, se posicionar no lugar do miserável. É se misturar com as chagas do miserável. Com alegria. Aí nós ficamos, eu quero dom, eu quero que o Senhor me use nos dons. Está vendo aqui, irmão? Não é bem assim, não. A Bíblia diz que ele sonda. Todos nós somos passados por sonda todo dia. E quando ele passa a sonda, ele analisa todos esses aspectos aí. Porque o dom é um atributo de Deus. O dom é a entranha de Deus. Ele não pode colocar de qualquer jeito. Qualquer lugar. 7 minutos, posso? Ainda? Eu queria ir mais um pouquinho aqui, amém? Então nós vamos. Se não for amém, eu vou do mesmo jeito. Que eu estou entusiasmado aqui. Bem aí no 8. Olha aqui uma coisa séria. O que preside, cadê? Esse é o 8? É? É o 9? Liberalidade, cadê? O que reparte? Ah, não, tá, volta lá. Aí, ó, liberalidade. O que preside, não é isso não? Aqui, ó, o que preside com... Aí, meus irmãos, aqui é que a gente vê barbaridade dentro da igreja. Isso aqui, irmãos, esse dom, a palavra cuidado, quer dizer zelo. Isso aí é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Por isso, irmãos, que no meio de uma congregação enorme, Deus encontra um para presidir. Dom para curar, ó. Misericórdia, ó. Ministrar, ó. Ensinar, ó. Mas aqui, você tem que compreender isso. O que preside com cuidado, com zelo, com temperança plena. Só pode presidir quem consegue enxergar de trás da montanha. Só pode presidir quem olhar para o Senhor hoje e conseguir te ver daqui 20 anos. Esse zelo quer dizer tato, equilíbrio, sentidos aguçadíssimos.
Aí não é para gente comum, não. Por isso que não tem muitos. Mas é onde muitos se arrebentam. Porque todo dia tem alguém dizendo, por que o pastor Marildo fez isso? Por que o pastor Marildo não fez desse jeito? Ei, irmão, Deus sondou o pastor Marildo e viu cuidado na alma dele, de forma extrema. E aí derramou sobre ele um dom da igreja, chamado presidência, para presidir sobre todos. Não é o pastor Marildo que escolheu isso, irmãos. Não é o amigo dele que escolhe. O dom é de Deus, ele dá segundo a graça dele. Todas as pessoas que enfrentam quem preside, vive mal. Vive muito mal. Amargurado de alma, adoecido no corpo. Não vê o cumprimento das promessas. Porque, veja, se Deus apura, e aí ele consegue, com muita luta, achar um. O que a igreja tinha que fazer? Uma igreja com juízo. Orar de dia e de noite, por esse que foi pinçado no meio da multidão. Porque é aí que está, todos os dons, vai depender desse dom. Quem preside tem o dom macro sobre a igreja, ao ponto de dizer, é para reter o dom de cura. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar retido. Quem preside pode dizer assim, ó, segundo a minha palavra. Nós não. Segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Quem preside pode dizer assim, ó, segundo a minha palavra, não choverá. Olha o nível, irmão. Se falar assim, ó, quem preside, morra, tem que morrer. Viva, se tiver morto, passa a viver. Por isso que não pode ser para muitos. É só para quem tem cuidado. Porque são coisas muito fortes. Um dia eu perguntei ao presidente, por que te apunhalam tanto e o senhor não diz nada? Ele disse assim, é porque o senhor falar, morre. Não tenho o direito de falar. Aí eu não posso presidir, porque eu seguro só até um certo ponto. Eu me conheço. Então eu não posso presidir, né? Já sei que eu não sou chamado para presidir, porque eu seguro a provocação até certo ponto. Tinha um pastor presidente, usa chapéu, Valdomiro, né? Deus chamou ele para presidir. Um repórter, saudável, rico e famoso, começou a fazer matérias, né? Matérias. Tem um vídeo aí, onde ele caminha no altar da igreja e diz assim, Deus, eu não aguento mais. Toda hora alguém me mandar uma reportagem desse indivíduo me defamando. Deus, faça alguma coisa. Qual foi o resultado? Dentro de 90 dias. Pastor Silas Malafaia preside. Um jornalista da Band falou umas coisas que eu não posso dizer aqui, contra ele. E depois pediu perdão. Eu já vi pessoas morrer de acidente de carro, um carro batendo no outro. O moço pediu perdão para o pastor Silas Malafaia, que Deus levantou para presidir. Ele pediu perdão, falou asneira, mas depois pediu perdão. Só que nos céus já tinha sido cravada uma sentença, porque tocou em quem preside. O helicóptero bate no caminhão. Eu já vi caminhão batendo no outro cara. Um helicóptero desce, bam, morte. Tocou em quem preside.
Porque aí não é o que o indivíduo que preside fala, é Deus zelando da autoridade que Ele colocou. Essa autoridade, irmãos, ela está aqui, ó. Não tem como tocar aqui sem tocar aqui, ó. Então muita gente fica tocando no dom, pensando que está tocando na pessoa. O dom é uma capa, é um revestimento. Então, o dom é um revestimento, o seu terno preto. Aí eu te dou um murro, com licença. Eu te dou um murro aqui, ó, e eu acho que eu estou atingindo quem? O seu braço. Mas o primeiro toque é aonde? A primeira agressão é aonde? Não são, no dom. Aí é Ele que tem que zelar e velar por isso. Vamos respeitar as diferenças. E você olha para você, como eu estou olhando para mim. Eu não tenho condição de presidir. Eu tenho que pisar na minha natureza sanguínea, com muita força, para um dia Deus confiar em mim o presidir de uma igreja. E você também se identifique. Agora, pastor, eu vou conformar com as minhas coisas? Não. Com as minhas naturezas? Não. Se você quer o dom de Deus e não conseguia ter aquela característica, peça, porque Ele dá deliberadamente e não lança no rosto. Não vamos nos conformar, não, eu sou violento. Não, irmão, não, eu vou falar mais baixo, eu vou contar até 10 a partir de hoje, e eu vou ser um homem manso para amar pessoas com misericórdia. Senhor, eu sou muito fadigado. Como é que é a doença aí, quando a pessoa não consegue concentrar? TDA, transtorno. Meu Deus, essa coisa aí. Irmão, se tiver essa coisa e quiser ser um bom ensinador, fala hoje: Deus, destrua esse mal na minha vida. Me ensina a viver sem essa doença desgraçada aí e comece a me usar. Deus faz, irmão, porque Deus transforma a gente. Vamos orar? Vocês, na hora que terminar a oração, vocês não saem, tá? Que eu quero ungir vocês. Dona Riva, busca lá no gabinete o azeite, tá bom? Nós vamos orar com todo mundo aqui, mas eu quero ungir as mãos de cada um. Aliás, eu vou pedir a liberdade, eu vou ungir na testa. E vocês guardem esse dia. E vocês, vai ficar nítido para em que ponto, em que área é que Deus vai usar cada um. E a partir de hoje, dedicar nesse ponto. Não interessa patente, viu? Eu não tenho. Não interessa. A unção que jorra no altar de Deus envolveu vocês hoje. Amém. Quem deseja? Olha bem o comando aqui, ó. Você que ainda não se achou na obra de Deus, olha o comando. Porque às vezes eu falo uma coisa e os irmãos não vêm de outro. Você que ainda não se achou na obra de Deus, faz um pouquinho de tudo, aqui, acolá, mas não tem aquela habilidade. E gostaria de identificar. Eu convido você aqui hoje. Porque tem pessoas que já sabem, meu negócio é orar. Tem pessoas que já sabem, meu negócio é partir. Meu negócio é partir. Tudo que eu ganho, eu divido. É um dom, vocês viram, né? É o dom de repartir. Tem pessoas que já se achou, meu negócio é orar, meu negócio é interceder, meu negócio é ficar nos bastidores e tal. Mas tem pessoas que ainda não se achou e gostaria de saber. É como se você falasse: Deus, o que é para eu fazer mesmo? Essa pergunta é bem direta. Se tem alguém no nosso meio assim, eu quero orar por você aqui na frente. Porque se você não está fazendo nada, alguma coisa está errada. Porque todos aqui, o propósito de Deus é que todos nós possamos ser canais para fluir os dons de Deus. Tem gente que faz tanta coisa e não faz nada, né? E às vezes nós não precisamos fazer tanta coisa. É só aperfeiçoar naquilo, né? Para que fomos chamados. As missionárias que estão aí na nave, isso, a Magiane, vem orar, o presbítero Napoleão vem me ajudar com a oração. Senhora, viu? Independente de patente, viu? Tem dom aí, viu? Tem dom aí.
A proposta aqui é outra. Eu quero é aceitar Jesus. Isso. 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 Vamos cuidar disso primeiro então, né, irmãos? Vamos cuidar disso aqui primeiro. Tem mais alguém? Pastor, aí, irmão Tiago, o pastor não tem, né, não capta. Mas aí vem aqui na frente e diz: ei, eu vim aqui por outra coisa. Eu quero ser cidadão dos céus. É porque os anjos disseram, né, que todo culto tem que ter salvação aqui, né? Querido Deus e soberano Pai, perdoa o pecado da nossa amada irmã, purifica, transforma, conduza para o novo nascimento, regenera, remambia, destrua todos os vícios, dificultava a jornada até aqui. Agora, com os pecados perdoados, escreva o nome dela no livro da vida e enxerta ela em nós, como membro, como integrante deste corpo que tem o Senhor Jesus como cabeça. Faça dela nova criatura, encha ela da tua presença, em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, aqui estão pessoas que vieram com uma pergunta dizendo: qual é a habilidade que eu tenho que exercitar na tua presença? Meu Deus, é uma pergunta direta, objetiva, meu Deus, simples até. Qual é a habilidade que eu tenho que exercitar? O que é que o Senhor espera de mim enquanto membro do corpo? Espírito de Deus, está aí a pergunta. Agora, por bondade, crava a resposta na alma, no coração de cada um dos teus filhos, e sinaliza de forma cristalina, para que a partir de hoje eles se sintam, meu Deus, ó Pai, situados, úteis nas tuas mãos. Se for para exortar, papai, que exorte. Se for para presidir, papai, que presida. Se for, meu Deus, para partir, papai, que parta. Se for, ó Deus, para exercer misericórdia, que use misericórdia. Meu Deus, se for para ensinar, papai, que ensine. Se for, meu Deus, para interceder, que interceda. Se for, meu Deus e meu Pai, para abraçar, ó Pai, que abrace. Se for, ó Deus e meu Pai, para mandar a mensagem de consolo e de conforto, meu Deus, que comece hoje. Se for, meu Deus, para ministrar a cura, que comece hoje. Se for para visitar os presos, meu Deus, que inaugure hoje. Se for, meu Deus, para visitar o enfermo, que seja hoje. Espírito Santo, que as janelas dos céus sejam movimentadas até alcançar os meus irmãos e irmãs que aqui vieram. E que na medida em que localizar, que elas sejam abertas, e que o Senhor possa fazer chover, ó Pai, dos seus dons, das virtudes do Senhor, para que verdadeiramente sejamos pequenos cristos na terra, para que verdadeiramente sejamos labaredas nas mãos do Senhor aqui na terra. Que sejamos sim tição aceso na terra, nesta última hora. Assim eu ministro. Anjos de Deus, crave na mente e na alma de cada um dos nossos irmãos aqui. Qual é a habilidade? Ou quais são as habilidades
Porque para Samuel o Senhor deu múltiplas habilidades. Que assim seja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o consolo e o conforto do Santo Espírito do Senhor permaneça com o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Os que recebem de bom grado dizem amém. Louvado seja Deus. Nação Madureira. Louvado seja Deus. Amém. As irmãs cuidem aqui da nova convertida, já pega nome, endereço, pega tudo, faz uma ficha, dê um abraço de acolhimento. Em nome de Jesus. Luan, eu quero